E aí, pessoal, continuando aí nossa primeira aula, né, nossa primeira semana do Oft Review, e dessa vez abordando um tema um pouquinho menos comum de se cair em prova, mas que nos últimos 3 anos acabou caindo uma ou outra questão, e por isso entrou no nosso cronograma, que é justamente o tema das alterações congênitas da órbita. Tá? Particularmente falando das craniosinostoses, das craniosinostoses sindrômicas, como Cruzon e Apert, que são as mais comuns, e também falando um pouco dos defeitos ósseos, como congênitos, como por exemplo aí aqueles que ocasionam a encefalocele, a meningocele e a encefalomeningocele. Então, começando aí um pouco sobre as suturas cranianas, a gente lembra lá da nossa anatomia básica, lá do início da nossa medicina, que o crânio tem algumas suturas importantes e que estas suturas elas permitem o crescimento deste crânio ao longo do avançar da idade da criança. Mas existem condições patológicas em que a criança acaba nascendo com uma dessas suturas já fechadas, impedindo o crescimento do crânio, que a gente chama de craniosinostose. Tá bom, pessoal? E aí, só revisando algumas suturas, por exemplo, a sutura sagital, que é esta que vocês estão observando, quando ela sofre uma craniosinostose, ou seja, quando ela fecha de forma prematura, pela lei que a gente chama lei de Virchow, tá? Você vai ter um alongamento do crânio que segue o sentido dessa sutura. Então, o que acontece? Uma craniosinostose da sutura sagital vai levar a um alongamento no sentido anteroposterior. E a isso nós damos o nome de escafocefalia ou escafocéfalo. Da mesma forma, esta outra sutura que vocês estão observando aqui na seta, também chamada de sutura coronal, né? Nós temos duas suturas coronais aqui, ela também pode sofrer uma craniosinostose, né? Um fechamento dessa sutura de forma precoce. E ela pode sofrer tanto das duas suturas, quanto somente de uma das suturas de um lado, tá bom? E aí você vai ter diferentes nomes para cada situação. Se for das duas suturas, você vai lembrar de brachiocefalia. O crânio vai crescer no sentido lateral, sentido da sutura. Se for somente em uma, a gente vai chamar de plagiocefalia. Daniel, é difícil decorar isso, lembra? Brachiocefalia, B de bi, ou seja, as duas suturas acometidas, tá bom? Só grava dessa forma. Existe uma outra sutura, que vocês estão vendo aqui em menor aparência, que é nesta região, que separa aqui o osso frontal em duas partes, chamada de sutura metópica. O fechamento precoce da sutura metópica, pessoal, leva a uma alteração que nós chamamos aí de trigonocefalia, por conta da característica clínica que esse paciente aí vai ter. Basicamente por isso. Vamos organizar esse conhecimento? Olha só, vamos lá. Separa, tá? Vamos começar ali pela sutura sagital. Então, isso aqui é uma tomografia do CBO, vai, prova de imagens, quem sabe, cai lá uma tomografia, aí você olha e percebe duas coisas nessa tomografia. Olha só, primeira coisa, cadê a sutura sagital desse paciente? Fechou, é uma craniosinostose. Olha só, pela lei de Virchow, então, ela cresce, o crânio se alonga no sentido da sutura. Então, se a sutura sagital é anteroposterior, o crânio vai se alongar no sentido anteroposterior. Repetindo o nome, escafocéfalo, escafocefalia. E aqui eu quero que você decore um detalhe. Para cada uma dessas questões, eu vou botar assim, algumas palavras-chave. Aqui é o seguinte, olha só, olha a sutura sagital. É muito longe da órbita, a órbita está aqui, a sutura está aqui. O que você vai aprender da craniosinostose relacionada à sutura sagital, da escafocefalia? Para a gente da oftalmologia, não tem muita repercussão. É isso que você vai gravar. Só isso. Beleza? Quando a gente passa, então, para a segunda sutura, a sutura coronal, e quando essa sutura coronal sofre um fechamento né? B, braquicéfalo, paciente com braquicéfalo, fechamento das duas suturas de forma precoce, você vai ter uma alteração característica, que é o quê? O crescimento do crânio ao longo do sentido da sutura. Olha a largura deste crânio. Ele cresce lateral e deixa de crescer antero-posterior. Agora, pessoal, aqui é diferente. Veja que a sutura coronal ela fica perto da órbita. Então, vai ter, sim, problema para a órbita. Como assim? Ora, se o meu crânio alonga lateral, é natural que a órbita comece a se afastar. Conceito que a gente conhece aí lá de bases, chamado
hipertelorismo orbitário, um afastamento das paredes mediais da órbita. Tudo bem, pessoal? Só adicionando aqui uma informação, telecanto é um aumento das distâncias dos cantos mediais, tá bom, pessoal? Existe essa diferença de conceitual aí, tá? Só para vocês gravarem. Mas esse paciente aqui tem uma diferença das paredes, elas se afastam, braquicéfalo se afasta, ou seja, esse paciente aqui ele tem o que a gente chama de hipertelorismo orbitário. E aí presta atenção numa coisa importante. O crânio ele não cresce no sentido antero-posterior, ele fica, olha só, ele fica meio achatado nesse sentido aqui. Qual é o resultado disso? Ora, a órbita ela fica rasa, ela não cresce também, ela fica rasa. Olha só, órbita rasa. A impressão que dá é que esse paciente tem um olho saltado para fora, porque a órbita dele é rasa, tem pouco volume ali naquela órbita. Tudo bem, pessoal? Então, olha só quais são as palavras-chave desse tema braquicéfalo para você na prova, essas duas aqui. Hipertelorismo orbitário, órbita rasa. Só isso. Ah, não, Daniel, só uma das suturas coronais teve fechamento precoce, uma craniosinostose de uma só sutura coronal. Aí a gente chama de plagiocéfalo. E aí, pessoal, quando você tem só uma dessas suturas aqui inibidas, né, que sofrem uma craniosinostose precoce aí de uma dessas suturas, o que acontece? Você começa a ter assimetrias importantes no crânio. Um lado cresce, o outro lado não cresce, fica um lado retruso, o outro não. Então, olha só quais são as palavras-chave aqui. Olha lá. Muita assimetria e as retrusões orbitárias. Tá bom? Então, a partir da sutura coronal, eu começo a ter alteração, sim, na órbita. Braquicéfalo, alargamento lateral-lateral, característica hipertelorismo e órbita rasa, o plagiocéfalo, as assimetrias e retrusões. Passando agora, finalmente, para a nossa última sutura, a sutura metópica, que dá um problema que nós chamamos de trigonocefalia, né? O trigonocéfalo. Olha só como não é um triângulo isso aqui. Olha lá, a sutura fecha precocemente, e aí o que acontece? Olha aqui, ó, parece um triângulo, né? Trígono, ó, trigonocefalia. Trigonocefalia. Que você vai ter que gravar dessa sutura metópica, tá bom? Então, lá, hipotelorismo. Se o meu crânio ele não consegue, se os ossos frontais não conseguem se afastar porque eles estão suturados, olha só, a órbita ela ficou muito pertinha uma da outra. Isso se chama hipotelorismo orbitário. Então, repetindo, palavras-chave: escafocéfalo, não tem repercussão na órbita. Braquicéfalo, hipertelorismo orbitário, órbita rasa. Plagiocéfalo, assimetrias e retrusões. E o trigonocéfalo, Daniel, a gente falou aqui, hipotelorismo. Pronto, é isso que você tem que gravar. Isso são as craniosinostoses simples, tá? Mas tem paciente, pessoal, que apresenta isso aí e apresenta outras alterações no corpo. E toda vez que você tem isso, né, que você tem uma série de sinais e sintomas, a gente chama de síndromes. E aqui nós temos as chamadas craniosinostoses sindrômicas. Quais são elas? Vamos lá para elas. Nós temos o Cruzon e a síndrome de Arpet são as mais comuns. Essas você tem que gravar. E elas têm algumas características muito parecidas. Olha só, por exemplo, quem é mais comum? Cruzon. Tá? A Arpet vem em segundo lugar. Por isso elas são as que eu vou mostrar para você principalmente. Tá bom, pessoal? Além do mais, o que é importante você lembrar aí para sua prova? Elas são afetadas, a maioria das vezes são autossômicas dominantes, e o gene afetado é o que a gente chama de FGRF2 gene. Tá bom, pessoal? Esse é o gene que geralmente é afetado nessas craniosinostoses aí sindrômicas. Tudo bem? Além disso, o que é importante agora? A gente entender o que diferencia uma da outra. Isso é fundamental. Por exemplo, lá no Cruzon, o que vai diferenciar ali, além deles terem ambos, né? Ambos têm esse braquicefalema, o que vai diferenciar? O que está em vermelho. O Cruzon, ele mais caracteristicamente tem essa XT, mais caracteristicamente ele tem um hipertelorismo, mais caracteristicamente ele tem essa órbita rasa, e inclusive pode se manifestar com edema de papila no fundo de olho por conta dessa órbita mais rasa aí que ele apresenta. Isso pode acontecer no Cruzon. Em Apert, o grande chamariz é o seguinte: como é que eu vou diferenciar a Apert? Olhe para as mãozinhas, olhe para os pezinhos. Esse paciente aí, ele vai ter sindactilia. Essas são as principais. Mas na prova, lá no CBO, tem também a síndrome de Pfeiffer. E o que eu quero que vocês entendam da Pfeiffer é o seguinte: ela é a mais rara dentre as que nós temos aqui, e o padrão de dominância autossômico dominante é o mais comum. O gene é o FGRF também, 1 e 2.
Só que olha só, por que eu estou trazendo Pfeiffer para você? Existem 3 tipos. O que eu quero que você grave é o tipo 2, que é o mais grave. Por quê? Porque pode cair na sua prova de imagens. Olha essa imagem. Diz se não é característico. Você já ouviu falar em crânio em trevo? Olha só, formato de trevo, crânio em trevo. É o Pfeiffer em seu modo mais grave, que é o modo, o tipo 2 da doença. Tá? Ah, Daniel, o que mais que é característico de Pfeiffer? Olha o polegar, olha o primeiro dedo do paciente. É um dedão. Ele tem um dedão, tanto nas mãos quanto nos pés. Um dedão bem mais avantajado do que um paciente normal. Então, por isso que eu trouxe essa aqui, só para adicionar no teu conhecimento essa imagem, porque ela é uma imagem que você não vai ver em qualquer lugar e pode sim cair na sua prova. Né? Joga a imagem do crânio em trevo e perguntar qual é a doença mais associada a essa imagem. Então, guarda aí no seu pool de imagens para a prova prática. Tá bom, pessoal? Agora, olha só, a gente falou das craniosinostoses, das craniosinostoses sindrômicas, e agora a gente vai falar aí, pessoal, de um outro grupo de doenças, as chamadas encefaloceles, meningoceles, encefalomeningoceles. Tá bom? Vamos partir para esse tema após resolver essa questão do CBO 2011. Olha só, por isso que a gente está botando esse tema agora. CBO 2016. Assinale a alternativa que contenha a relação correta entre a primeira e a segunda coluna. Então, olha só, pessoal. Vamos ver aqui o que ele está pedindo. Geralmente não afeta a órbita. Qual é a sutura que está longe da órbita? É a sutura sagital. Um acometimento da sutura sagital gera o quê? O escafocéfalo. Ou seja, a letra A é a primeira, se relaciona com a nossa primeira afirmativa. Daí você já mata a questão. Questão tranquila para quem conhece o conceito. Tá bom? Você consegue matar a questão de cara. Letra B. Causa hipertelorismo com obliquidade negativa da fenda. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais para frente? Vamos partir para a letra C? Olha só. Causando hipotelorismo. A gente sabe que a que causa hipotelorismo é a trigonocefalia, é a sutura precoce, é o fechamento precoce da sutura metópica, trigonocefalia. Então a letra C seria relacionada a 2. A alternativa 4, síndrome de Apert. Olha só, a afirmativa 4, pessoal, síndrome, conjunto de sinais e sintomas. Só por isso você conseguiria marcar que seria a letra B, 4B. Hipertelorismo, porque é um tipo de braquicéfalo, e obliquidade de fenda negativa. Em geral, esses pacientes eles têm a fenda palpebral meio que voltadas, assim, a obliquidade da fenda negativa. O normal é ela ser positiva, ele é meio descido assim para baixo, o canto lateral da fenda desses pacientes. Tá bom? Então, é muito fácil essa questão. Depois que você conhece o conteúdo, resposta letra A para vocês. Partindo então para a nossa segunda parte, que é encefalocele e meningocele. O que significa encefalocele e meningocele? Eu vou dar aqui a definição para vocês, né? É nada mais do que a herniação de tecido do sistema nervoso central para a órbita, né? Encefalocele orbitária, meningocele orbitária. Qual a diferença de um e outro? Encefalocele é encéfalo mesmo na órbita. Meningocele é só a meninge na órbita. Às vezes você tem os dois, encéfalo, meningocele. Então você observa aqui na tomografia do teu paciente, olha só, olha o tamanho dessa falha congênita do osso aqui da parede aqui superior e medial desse paciente. É por aqui, hernia tecido cerebral lá para a cavidade orbitária do nosso paciente. Tudo bem? É bem tranquilo o conceito, mas existem 2 tipos principais, tá? O que a gente chama de encefalocele, meningocele ou encefalomeningocele anterior e a posterior. E é legal você entender a diferença entre elas, tá bom? Então, qual é a mais comum e a menos comum? A mais comum é a anterior. A menos comum é a posterior. Isso é interessante você lembrar. A anterior, pessoal, é um defeito ali mais na região nasal superior. Olha aqui, ó. O defeito é mais ou menos aqui. Você vai ter a herniação nessa região aqui. Enquanto que a posterior, você vai ter a herniação lá no ápice orbitário, na região do ápice teto orbitário, lá atrás. Tá? E aí acaba que fica fácil você entender qual vai ser a distopia ocular que o paciente vai ter. Se eu tenho um negócio saindo daqui, empurrando o olho, ele vai empurrar o olho nessa direção, para temporal inferior. Se eu tenho um negócio vindo lá de trás e de cima, ele vai empurrar o olho para baixo e para frente, tá? Uma distopia inferior no paciente que tem a encefalocele posterior. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra informação que é importante é que ambas as proptoses aqui, ambas aumentam com a manobra de Valsalva.
tá? E ambas são proptoses pulsáteis sem o frêmito, sem sopro. A gente comentou isso na aula de base, quando a gente falou de fratura do teto da órbita. Pessoal, fratura do teto da órbita vai causar uma encefalocele, vamos imaginar. É como se fosse um defeito, porém não é congênito, é causado por um trauma, tá? E vai fazer com que o encéfalo e a meninge ela adentre a cavidade orbital. Por isso, proptose pulsátil sem sopro ou frêmito, porque não é vascular aqui o problema, tá bom? E aumenta com a manobra de Valsalva, porque você, ao fazer a manobra de Valsalva, você aumenta o retorno venoso, aumenta a pressão intracraniana e por aí vai. Tranquilo? Agora, olha só, a gente falou muito já de proptose pulsátil, proptose com sopro, proptose sem sopro, tá? Só para adicionar a última informação, antes de nós partirmos para o diagnóstico diferencial dessas proptoses, para a gente organizar esse conhecimento, uma última informação para você. Na encefalocele posterior, você tem obrigação de investigar neurofibromatose do tipo 1. Ah, Daniel, como é que eu decoro, então, qual é o mais comum e o menos comum? Eu te pergunto, você vê diariamente pacientes com neurofibromatose tipo 1 no seu ambulatório? Quantos você já viu na sua residência? É comum? Não, é incomum. Então, a mais incomum, a que não é comum, é justamente a posterior. Você decora assim. Beleza? Tranquilo. Decorado, vamos lá para aquilo que eu prometi para vocês, diagnóstico diferencial aí dessas várias proptoses que a gente comentou aí ao longo da aula. Então assim, eu vou dar a situação e você vai entender o diagnóstico que esta situação representa. Vamos lá? Primeira situação, proptose pulsátil com sopro, ou seja, proptose que pulsa e tem sopro. É vascular. Você não pode esquecer aqui do diagnóstico de fístula carótido cavernosa. É impossível você não pensar nesse diagnóstico, porque explica tudo. Né? A artéria a fístula pulsa e é uma fístula, tem sopro. Então, proptose pulsátil com sopro. Agora, se eu falar assim para você, ó, proptose, também pulsátil, só que sem sopro, aí é o tema da aula. Você tem alguma comunicação do teto da órbita, né, uma ausência ali daquele teto da órbita, seja uma fratura, seja um defeito congênito, que faz com que aquele tecido cerebral hernie para a cavidade orbitária. E toda vez que você tem isso, você tem essa pulsação, como não é vaso, sem sopro. Beleza? Tudo bem? E a última situação é assim, ó, proptose pulsátil, que só aumenta ali, que piora com Valsalva, tá? Lembra? A proptose pulsátil sem sopro relacionada a trauma, a fratura do teto da órbita, ou também relacionada aqui a um defeito congênito, olha, aumenta com Valsalva também, tá? Só que ela não tem sopro. E a proptose, que é intermitente, ela não é pulsátil e que piora com Valsalva, aí você tem que lembrar das famosas varizes orbitárias. São veias varicosas, a pessoa faz a manobra de Valsalva, retorno venoso, ele vai reduzir, vai acumular sangue nessas veias e ele tem a proptose. Veja que não é proptose pulsátil, é proptose intermitente que piora com Valsalva. Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos essa aula, uma aula mais tranquila, mais curta. A gente trouxe porque é um tema que começou a ser cobrado, então a gente sempre vai deixar vocês aí atualizados de tudo que cai na prova do CBO, tá? A gente agradece aí novamente, vê se avalia a aula lá, a gente agradece e estamos aceitando sugestões aí de vocês, beleza? Valeu!